Ok, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje no Jaraguá Tênis Clube, recebendo advogados assim da melhor estirpe de Alagoas. Não tem um aqui que diga assim, o que é que você é? Sou advogado. Não, eu sou advogado, mas eu sou professor. Eu sou advogado, mas eu sou diretor de tal. Como eu sou presidente da associação tal. Só tem gente boa de primeiríssima qualidade. Então a gente fica aqui, né? E tem uma mulher aqui, né, que eu homenageio, porque nós estamos no mês da mulher, que é a Maria Miranda, e que está aqui assim, sabe aquela... Só ela, cercada de homem por todos os lados, que respeitam profundamente a mulher e a presença da mulher, não é, Maria? Agradeço muito aqui essa homenagem do Felipe, as suas mulheres, né? Aproveito para homenagear todas as mulheres advogadas do estado de Alagoas, mas também queria fazer uma ressalva. Existe ainda uma certa discriminação, porque a categoria de advogados era um pouco machista, e nós sentimos isso um pouco na pele. Ainda existe um certo machismo do advogado com relação às mulheres. As mulheres advogadas. As mulheres advogadas, principalmente no estado de Alagoas. Sabe? Isso eu sinto porque... Agora, onde é que você sente isso? É na hora em que você vai ser recebida por um juiz, na hora que você está tocando um processo? Não. Em que hora que você sente isso? Não, com relação à questão do exercício da advocacia, eu não sinto essa discriminação. Ok. Eu sinto na hora que eu estou disputando ou dentro de uma campanha eleitoral de OAB. Ok. Aí sim, isso eu sinto. Aí muda de figura. A própria mulher contra a mulher. Aí muda de figura. É interessante, né? Engraçado, você que negócio incrível. O estado de Alagoas nunca fez uma presidente mulher da OAB. Por quê? Porque existe uma discriminação com relação à mulher dentro do estado de Alagoas, porque a própria mulher discrimina a mulher. Você está falando um negócio que há alguns anos a Marli Ribeiro me disse, que ela tentou ser presidente da OAB e desistiu no princípio da coisa, porque não vai dar. Nem chegou a ser candidata. Mas eu já cheguei a ser Você candidata. Chegou a ser candidata? Como cabeça de chapa. Certo. Depois eu fui serviço do Marcelo Bravo. Ok. Né? Já foi uma campanha diferenciada, porque eu era vice. Para a advocacia, eu estava no papel certo, vice. Como cabeça, já não é a mesma aceitação, porque as próprias mulheres fazem... Eu só quero saber o seguinte, se você fosse presidente da OAB, você ia ser presidente ou presidenta? Presidenta. Não como a Dilma Rousseff. Não estou falando da pessoa dela, não, estou falando do português, que eu continuo sem aceitar e ela vai ser presidente para a minha vida toda. Eu disse assim, porque hoje em dia as pessoas só querem tratar como presidenta, na verdade eu entendo que é presidente. É claro que sim, claro que você entende. E as pessoas que tratam como presidente... Vamos falar da maior rede de televisão desse país? A Rede Globo. Já viu alguém chamá-la de presidenta? Nenhum apresentador de jornal chama de presidenta. A presidente. Porque ela cometeu um crime contra o português. É interessante o que a Maria está colocando, é que a nível federal nós temos 81 conselheiros federais da OAB, 3 por estado, e apenas 6 são mulheres. Pois é. E aumentou o número. E aumentou o número. E ainda mais, levando em consideração também que hoje, Geraldo, a gente verifica, inclusive nas faculdades, a maioria das alunas são mulheres e a maioria que estão passando o exame de ordem, estão jurando a OAB, são mulheres. Então hoje você já tem, à medida que a advocacia passa dos anos, você já tem mais mulheres do que homens sendo advogadas, mas ocupando realmente os cargos de gestão. Tanto é verdade que o Conselho Federal da OAB agora está colocando que não em relação às candidatas, mas que em relação realmente ao número de conselheiros, 30% devem necessariamente ser mulheres. Não em relação ao número de candidatos. Essa questão de cota, eu discordo. Eu não Eu gosto também de cotas. discordo. Eu também discordo. Eu não gosto de cotas. Porque não era para ser dessa forma. Principalmente cota para a mulher fazer parte do Conselho da OAB Federal. Isso não existe. Também acho. O que deve existir é o estímulo Com certeza. e a valorização da mulher para que ela queira participar disso. Porque na maioria as mulheres não querem. É verdade. Exatamente porque não são respeitadas no sentido de valorização como profissional, né? Porque geralmente não são ouvidas devidamente e temos tantas mulheres inteligentes. Mas você não acha que é exatamente isso que está faltando, a personalidade de botar o peito para frente, assim, a cabeça para cima? Eu sou candidata porque eu sou competente. E acabou. Mas é aí que está, falta estímulo para encorajar essas mulheres. Porque muitas acham, porque, por exemplo, falando em termos Seu nome é Maria Miranda. Não é estímulo, não?
Porque você pode ser um grande estímulo. Já tentei, né? Já tentei muito Pois estimular as mulheres. Continua. Continua. A questão é que as mulheres, elas não se... Porque a OAB, eu falo em termos de OAB, política de classe, que é mais onde eu me direciono, as mulheres, elas não se sentem estimuladas a fazer um trabalho para a OAB, considerando que é um trabalho que não tem retorno, né? Nem retorno financeiro, apenas é uma questão de doação. É um projeto que cada um se coloca para se doar ao trabalho da OAB. Mas dá um senhor nome. Ajuda muito. Depende muito do desenvolvimento do trabalho. Eu conheço uma pessoa que disse assim: o meu escritório desenvolveu estupidamente quando eu fui vice-presidente da OAB, que foi a Raquel Cabuz. Quando as pessoas... Agora eu faço um adendo com relação a isso. Existem aquelas pessoas que querem ir para a OAB ou querem assumir cargo na OAB por interesses pessoais. Aí essas crescem na sua vida privada. Aquelas que chegam na OAB com um projeto coletivo para desenvolver a melhoria da advocacia alagoana, aí sim, porque eu já fiz um trabalho dentro da OAB, já desenvolvi o trabalho, e dentro da minha vida privada, na minha advocacia privada, eu não tive nenhum retorno. Aliás, tive prejuízo que eu tinha que me ausentar do meu escritório. Aí tem prejuízo. É relativo. Aí Agora, tudo depende do interesse que cada um chega com certeza, lá. Com certeza. Daniel. A Maria é um exemplo de advogada alagoana, como bem colocou, que toda a vida tentou, participou, toda a vida ativamente ajudando a classe, mas não só na advocacia. A gente vê hoje, vou dizer, um déficit ainda de mulheres que queiram concorrer, queiram se apresentar a determinados cargos. A gente brincou aqui da questão da presidente e presidenta, mas eu acho que o Brasil avançou muito o fato de ser uma mulher para dar o exemplo, não ao menos dúvida. no Quanto sentido. a isso, não tem a dúvida. Quando a gente parte para o próprio judiciário, a gente vê o exemplo aqui de Alagoas, poucas mulheres ainda representam o nosso estado em termos judiciários. A gente tem o exemplo no Tribunal de Justiça de Alagoas, apenas uma representante, no TRT também, que são poucas representantes, são duas. Quer dizer, a gente nota que ainda há esse espaço aberto para que as mulheres preencham. E é muito bom, até porque a gente brinca muito, mas a mulher sempre tem uma visão diferenciada do olhar do homem. Não tenha dúvida. E, sobretudo, aquela visão detalhista das coisas, né? De quem está olhando com outros olhos, com outras coisas. Eu cometi uma indelicadeza com você, Felipe Cavalcante, porque eu disse que você voltava logo em seguida no segundo bloco, mas nós demos vez às mulheres. Com certeza. Então aí vale, não vale, Felipe? Com certeza vale. Muito bem. Então toca o assunto que você estava tocando. Não, a gente estava falando no bloco passado sobre a conciliação. Exatamente. E os colegas, tanto da advocacia pública como da advocacia privada, a gente fala sempre do descumprir a lei. E ao longo da história está havendo um amadurecimento, principalmente porque a República Brasileira ela passou muito tempo ainda em períodos ditatoriais, e esse descumprimento que ocorria tanto pelo Estado como pelas pessoas, a tendência é cada vez mais se modificar. Então, o cidadão precisa entender que, como é nos países orientais, que o judiciário é importante, mas é importante como última instância. Perfeito. A gente tem que desenvolver a cultura da paz, a gente tem que desenvolver a cultura da conciliação. E nesse aspecto, os países orientais, como o Japão, levam em consideração muito as pessoas mais velhas, né? Levam e tem uma educação voltada para a cidadania, para resolver os seus conflitos. Não deixa esfriar, não. Muitas vezes sem depender do judiciário, certo? Então, a tendência natural é essa. E como disse os colegas aqui, o mais importante é que esse trabalho ele é feito hoje por todos os chamados juristas ou operadores do direito e é feito pelo advogado, que demonstra que uma causa que dura 15, 20 anos, por mais que haja um vencedor na justiça, os dois saem perdendo. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é advogado trabalhista, certo? A gente ouvia muito falar, há muitos e muitos anos atrás, eu não sei se ainda se ouve, que que o problema da causa trabalhista era uma indústria nesse país. Né? As pessoas que entravam nos seus trabalhos já pensando em sair 2, 3 meses depois, não para ter seguro-desemprego, porque nem existia, mas para entrar na justiça do trabalho e para brigar através de causas até irresistíveis. Porque existiam advogados de todas as categorias, como em toda categoria existem os bons e os maus. Infelizmente. Infelizmente, né? Tanto que existiam os famosos portas de xadrez que chamavam, e eu dizia assim, os portas do Ministério do Trabalho, que chegavam com petições profundamente mentirosas. Como está isso hoje?
Veja bem, Geraldo, como você disse, em toda profissão tem bons e maus profissionais. Agora, a justiça do trabalho hoje, ela é uma justiça da relação de trabalho. Ela não é uma justiça do trabalhador somente, ela é uma justiça do trabalhador e empregador. Principalmente após a emenda constitucional 45. Vou lhe dar um exemplo, Geraldo. Após a emenda constitucional 45, você é um empregador, o Ministério do Trabalho vai através dos auditores e multa, por exemplo, a sua empresa. O empregador, após 2004, vai recorrer à Justiça do Trabalho. Não recorre mais à Justiça Federal. O empregador quer despedir um empregado que tenha estabilidade provisória, ele procura a Justiça do Trabalho. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, Geraldo, essa visão que se tem histórica do seu trabalho, e hoje a advocacia trabalhista, como a advocacia penal, ela é uma advocacia técnica, não é uma advocacia de menor grau, como se dizia popularmente a advocacia penal e a advocacia trabalhista. Essa visão também se deu porque na década de 30 e 40, poucos advogados queriam ser advogado trabalhador. Porque se fosse advogado trabalhador, não teria espaço em outros meios de advocacia. Até pela própria cultura, a própria República Velha, etc. e tal. Problema cultural mesmo. Problema cultural mesmo. Agora, o que é que aconteceu após a Constituição de 88? A partir do momento que houve uma ampliação dos direitos trabalhistas, houve a equiparação do trabalhador urbano e rural, o que na verdade aconteceu também é que muitos empresários, muitos fazendeiros, principalmente na área rural, podiam até pagar corretamente, mas não tinham as suas empresas de uma forma organizada. E de tempos... Não sabiam sequer o que deveriam pagar. Exato, não. Recolher. Ou pagavam, não davam recibo, não sabiam aonde recolher a previdência social e etc. Então, nos últimos 15, 20 anos, as empresas cada vez mais, inclusive buscando a advocacia preventiva dos advogados trabalhistas e buscando também um aperfeiçoamento no setor de gestão de pessoas, elas realmente, quando tem todos os documentos, a sentença do trabalhador é considerada improcedente. E, independentemente de haver ou não haver uma petição mentirosa, o juiz acaba reconhecendo que o empregador tem razão. E muitas vezes, condenando em litigância de má-fé aquele que entrou com a visão mentirosa. Agora, isso passa também, Geraldo, por uma questão ética. Uma questão ética de nós advogados. Bom. Essa questão ética de nós advogados é de a gente ouvir o cliente e só pedir necessariamente o que ele tem direito. Não, me permita dizer uma coisa, passa pela questão ética do advogado, mas passa também pela competência, pelo prestar atenção de um juiz que às vezes dá um despacho olhando para o outro lado. E eu vou dar um exemplo para você, se você me permite. À vontade. Eu morava em João Pessoa e era tão conhecido quanto sou aqui, ou talvez mais, por conta de que os meus programas nasceram lá. E, paralelamente, eu tinha uma agência de propaganda e tinha o que era na época o melhor ou o maior restaurante de lá. Na época, 52 empregados dentro do restaurante. Você imagina que havia aquela cultura e você imagina que havia uma rotatividade também nesse sentido. E o meu preposto sempre era um filho meu. Eu não estou me expondo à toa. Até que um dia chegou uma petição de um garçom que trabalhou 4 meses. Garçom, trabalhou 4 meses e pedia na época 19 mil reais. Na época. Que era um negócio assim verdadeiramente absurdo. Eu disse, quem vai a essa audiência sou eu. E eu fui. Sentei, o juiz deu a palavra ao advogado lá. E eu disse, quero falar sim. Quero me defender. Eu não estou aqui com o advogado, tem um advogado aqui do lado, mas quem quer falar sou eu. Pois não, o senhor pode falar. Eu quero dizer o seguinte, que se eu estivesse sentado na sua cadeira e recebesse uma petição mentirosa, como a que chegou às suas mãos, de um garçom pedindo 19 mil reais por 4 meses de trabalho, eu das duas uma, eu mandava prender o advogado, ou mandava prender os dois, ou me prenda por estar reclamando. Ganhei a causa. Ganhei a causa. E ele se desculpou, ele disse, o senhor tem razão. Esse tipo de petição não podia ser feito. O cara pediu coisas que não existiam. Então, é por isso que quando eu tenho um advogado trabalhista comigo, eu tenho dois aspectos. Um, do trauma.
né? É lógico, porque fica, né? E o outro de pedir, pelo amor de Deus, que isso realmente tenha melhorado muito. Pronto, aí é a pergunta. E melhorou, Geraldo, e melhorou e vai continuar melhorando. A própria formação da magistratura trabalhista, eu costumo dizer que ela está aplicando uma coisa que a gente chama de direito de trabalho, o princípio protecionista na medida certa. Então, o que é que acontece no caso concreto? É um trabalho a ser feito, é um trabalho cultural, e à medida em que os advogados trabalhistas, assim como os advogados penais, cada vez mais estão mais preparados, certo? Há uma consciência de pedir aquilo que o reclamante tem direito. Então é aí que mudou. E principalmente em estado como Alagoas. Porque no estado como Alagoas, todo mundo se conhece. Exato. Então, o próprio trabalho do advogado, e a gente faz esse trabalho em sala de aula, mostrando também essa Muito questão bom. da ética do advogado, certo? De não pedir o que sabidamente ele não tem direito. Até para que haja credibilidade na sua atuação enquanto advogado. Então, e outra coisa, além disso, tem muitas vezes, os colegas sabem aqui, Marcelo, Daniel, e da atividade pública, mas principalmente da atividade privada, que muitas vezes o nosso cliente tem o direito, mas ele não tem como provar aquele direito. E cabe ao advogado alertá-lo. Porque, quer queira que não, o processo causa um tipo de A constrangimento. famosa causa é boa, a causa não é boa. Exato. Não é? Né? A causa é justa, Tem que você provar, tem o né? direito, mas você não tem nenhum indício de prova. Né? Tem que provar. Tem que provar. Por exemplo, isso ocorre muito na área de direito de trabalho. Vou dar um exemplo prático. Após a Constituição de 88, explodiu também as ações de dano moral e assédio moral. Isso. Tortura psicológica do empregado no meio de trabalho. Perfeito. Certo? Vou lhe dar um dado. De cada 3 empregados que eu recebo, 3 ou 4, vou dar um dado empírico, certo? Realmente, 2 sofreram assédio moral e outros 2 não sofreram. E eu explico que aquilo ali é um aborrecimento. E aborrecimento todos nós temos. Claro. Que é o sentimento de tristeza ou de alegria. Claro, claro. Agora, dos 2 que sofreram assédio moral, que foi justamente aquela tortura psicológica impregnada pelo preposto, pelo empregador, até fazer com que ele pedisse demissão ou ele saísse do emprego, apenas um, eu tenho alguns e-mails, eu tenho início de prova. E aí eu tenho que mostrar para o cliente de que se ficar a palavra dele contra a do empregador, e se eu não tiver outros meios de prova, se ele vai querer se submeter ao processo com o risco de sair ganhador ou perdedor. Perfeitamente. Porque quer queira que não, o cliente que acabou de sair de um assédio moral, abalado psicologicamente, eu tenho que mostrar a ele a realidade. Muito bem. É uma espécie de conciliação. E não Com aquilo que a gente falava da e não pouco, só né? isso, Geraldo. Observar também que a figura do dano moral no Brasil, ele infelizmente chegou num certo momento que ele tem que ser repensado. Porque se proliferou de uma forma tal que perdeu um pouco a credibilidade. Perfeitamente. E essa Então, função- acho que está acontecendo justamente isso. O repensar. Não é que você deixe de ajuizar a Ok. demanda, não é que você deixe de poder postular aquele direito, mas há parâmetros hoje mais rígidos, mais fixos. Evita os abusos. Muito bom isso. Muito E essa bom função esse do tema. advogado, como o Felipe colocou, orientando inclusive o cliente o que pode e o que não pode demandar, é uma função que não deixa de ser também consultiva. E que isso serve também justamente à consultoria empresarial, como é dada às empresas, orientando o que pode fazer e o que não pode. Até porque o outro lado da moeda, digamos, a empresa em si, ela, se bem orientada, ela pode saber até onde ela pode cobrar verdade. e o meio que ela pode cobrar do seu funcionário na área trabalhista, assim como também em outras áreas, até porque hoje a função consultiva está tão falada e tão hoje em dia, digamos assim, Proliferada. em mesmo patamar, tal qual a função mesmo do advogado demandar, a função mesmo de atuar, que o que é que acontece? As próprias leis hoje, as novas leis que estão surgindo aí, existem algumas punições que são severas, seja para a empresa, seja para o próprio empregado, que ele tem que agir dentro daquela regulamentação. Tem situações, por exemplo, leis que não são divulgadas. A gente tem aí, fugindo um pouco da seara trabalhista, uma lei desde 2013 que foi aprovada, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, que é uma lei 12.846, que é a anticorrupção, que poucos empresários sabem e poucos empresários estão atuando dentro da lei, no sentido de que, se você tem uma empresa, você tem que, se a sua empresa você tem muitos funcionários que lhe representam também, você deve observar ela, porque você pode fazer com que ela seja cumprida e que seja evitado danos. A exemplo de um setor dentro da empresa de auditoria, a exemplo de um setor dentro da empresa que possa evitar que aquele seu subordinado, aquele seu funcionário venha cometer algum delito. Ou seja, comportamento empresarial. Não é isso? Marcos Sá. Interessante Saval. que voltamos, falamos na justiça do trabalho,
seja na Justiça Comum, aí vamos ao STF, vamos ao STJ, vamos a todos os órgãos que compõem o Poder Judiciário e percebemos que o problema da justiça não é necessariamente um problema na justiça ou no Poder Judiciário. O problema da justiça é um problema maior, ele é sistêmico, que ele vai... É das partes. Das partes, dos seus procuradores... Perfeitamente. Dos seus representantes, daqueles que compõem as funções essenciais da justiça. Porque a função essencial da justiça não é o Poder Judiciário apenas. Claro. É o Poder Judiciário e aqueles que trabalham... São todos os entes, todos os entes. Que em parceria são... Se não são responsáveis para solucionar o problema, se não são parte da solução, eles são parte do problema. Por isso que a gente tem que mudar nosso paradigma. Então nós entramos, por exemplo, num processo que é esse processo que o país está vivendo agora, que seria ótimo a gente entrar nessa discussão, que é a questão da corrupção, de um modo geral, passiva ou ativa. Na minha opinião, não existe essa de corrupção passiva, para mim, por exemplo. Eu acho uma figura que inventaram aí agora para dizer que um recebe e o outro paga. Todos os dois são corruptos, para mim. Vamos continuar, Marcos? Sobre esse tema, eu tenho plena convicção que a corrupção é ambidestra. Ambidestra, sem dúvida alguma. Não é de esquerda, não é de direita. Adorei isso, ambidestra. Posso botar no meu próximo artigo? Com certeza. Mas eu cito a fonte. Ela não tem uma origem única. Ela está permeada no nosso dia a dia. Exatamente. E nesse assunto de busca de melhores soluções para melhor governança, porque é isso que nós queremos dos nossos gestores, está tramitando hoje no Congresso Nacional a PEC 82, que é a PEC denominada PEC da Probidade. Muito bem. Essa PEC 82, ela dá às procuradorias dos estados, da União e do município, autonomia administrativa e financeira para poder se gerir. E com isso poder melhor... Peraí, eu queria que você explicasse melhor isso. Eles não se gerem? Não. Hoje, apesar de fazermos parte das funções essenciais da justiça, nós somos vinculados estamos dentro do Poder Executivo, de sorte que isso nos causa algumas dificuldades de ordem operacional. Você está falando, no caso, por autonomia, exemplo, de procuradorias, etc. Procuradoria de Estado, AGU, entendi. AGU, Procuradorias Municipais. Você fica refém das... Você fica refém. Nós somos concursados, nós temos no nosso cerne, na nossa convicção, que somos advogados de Estado. Não somos particularmente advogados de governo. De governo. Governos vêm e vão. Anéis vêm e vão, mas os dedos ficam. Perfeitamente. O Estado permanece. Perfeitamente. O Estado é uma não instituição existe. minorista. Você gostaria que não existisse o aspecto político nessa história. E ele continua existindo. O aspecto político, ele sempre vai fazer parte de nossas funções. Nós não somos Ministério Público, nós não somos Defensoria Pública, nós somos advogados públicos e temos que sim lutar pela implementação das políticas públicas. Entretanto, nós temos que ter autonomia para, dentro da nossa autonomia administrativa, da nossa autonomia técnica, podermos nos autogerir. Podemos definir quais são os nossos nortes. Muito bem, meu querido defensor público Eduardo passo largo. E isso muito é largo. absolutamente importante. A Defensoria é testemunha porque vivenciou isso. A Defensoria, por vezes, ficava refém de ajuizar ações contra o Estado porque era um órgão vinculado ao Poder Executivo. Ao Poder Executivo. Em razão da reforma do Judiciário, da emenda constitucional que reformou o Judiciário, concedeu à Defensoria Pública autonomia financeira, administrativa e orçamentária. A Defensoria hoje é um órgão muito mais parecido com o Ministério Público do que uma Secretaria de Estado, uma Procuradoria de Estado. É um órgão que tem autonomia, o que falta à Defensoria hoje é um limite na lei de responsabilidade fiscal, basicamente. Tem iniciativa... E um orçamento melhor. E um orçamento melhor, exato. Já que comparativamente com o Ministério Público, nosso paradigma é cerca de um terço. É verdade. Menos de um terço. E o que o Marcos coloca como essencial para a Procuradoria, enfim, para a Procuradoria ter essa autonomia gerencial, administrativa e financeira, é absolutamente importante para que faça o trabalho de advogado. É uma bandeira a ser levantada, Maria? Hoje, para a advocacia pública, a maior bandeira. Nós estamos diuturnamente labutando pela entrada em pauta dessa PEC. Na semana passada houve o relançamento dessa PEC lá no Congresso Nacional e aspiramos e buscamos que a sociedade compreenda a importância dessa PEC, ela ser porque ela não serve apenas como uma busca corporativa, não. Ela é uma tutela do Estado, ela é uma tutela da sociedade e é por isso que é tão importante. Muito bom, Maria. E nós, eu como advogada pública também, né, das procuradorias, claro, das autarquias direta,
temos focado a PEC 82, inclusive o doutor Marcelo Brap, que é nosso advogado da ABRAP, ele até pode fazer mais uma observação com relação a como a ABRAP tem visto a PEC 82, né? Doutor Marcelo, eu peço até para o senhor fazer nossa... Vamos lá, Marcelo, nesse encerramento do segundo bloco. Não, eu vou ter que fazer o que eu fiz com o Felipe, mas eu volto com você. Eu tenho que ir até os nossos comerciais, mas volto com você. E vai ser rapidinho, assim, olha, SESI, Senai, Sebrae, todo mundo já conhece. IOFAL, uma visão enorme para cuidar da nossa, né? O buffet da Isabel Pinheiro, agora aí como delivery, também como delivery. Não é uma delícia isso, né? Bom dia. Pois é, parabéns a Isabel Pinheiro, estou ouvindo parabéns de todos os lados aqui, viu, Isabel? É isso aí, principalmente a comida que está uma delícia. Deliciosa. Mas vamos lá. Ainda mais eu que ainda vou gravar 5 programas hoje. Essa comida da Isabel é boa demais. Bodega do Sertão, o filé do Zezé é primeira sem segunda. Ok, voltamos já.